Se alguém dissesse que uma horta inteira pode ser salva por um exército invisível que vive bem diante dos nossos olhos, caminhando entre folhas e caules todos os dias, muita gente duvidaria. Em muitos quintais brasileiros, quando surgem insetos nas plantas, a primeira reação é pensar que algo está errado. Folhas com furos, pequenos pontos se movendo, sinais de ataque. E foi exatamente assim que tudo começou em um quintal simples, escondido em um bairro comum do Brasil. Aos poucos começaram a aparecer os primeiros sinais de um problema que muitos produtores e jardineiros conhecem bem. As folhas de couve estavam sendo devoradas lentamente. Pulgões começaram a se multiplicar nos brotos novos. Pequenas lagartas avançavam sobre os pés de tomate ainda jovens, justamente na fase em que as plantas são mais frágeis. Em poucas semanas, uma horta que prometia produzir alimentos frescos começou a perder força. As plantas estavam sendo atacadas em silêncio, dia após dia. E como acontece em muitos lugares, a solução mais comum seria recorrer a venenos ou produtos químicos para tentar interromper aquele avanço invisível das pragas. Mas dessa vez, a decisão foi diferente. Em vez de tentar eliminar tudo o que se movia na horta, a ideia foi observar com atenção e permitir que a própria natureza reagisse. O que ninguém esperava era que 3 aliados improváveis iriam transformar completamente o destino daquele espaço. Pequenas formigas extremamente organizadas, patos que parecem tranquilos, mas são caçadores eficientes de insetos, e galinhas que, sem perceber, funcionam como verdadeiras engenheiras do solo. Durante um mês inteiro, esse quintal virou palco de um experimento simples, mas surpreendente. E o que aconteceu ali revela um segredo antigo da natureza que muita gente esqueceu. Quando o ecossistema começa a trabalhar junto, a força da vida se multiplica. No começo, o cenário era preocupante. As folhas estavam marcadas por pequenos buracos, sinais claros de que algo estava consumindo as plantas noite após noite. Entre os caules e as folhas, pequenos pontos se moviam quase invisíveis ao olhar distraído. Pulgões sugando a seiva das plantas, enfraquecendo o crescimento e abrindo caminho para doenças. Pequenas lagartas explorando as partes mais jovens e nutritivas da horta. E no solo, escondidas sob a terra úmida, larvas se desenvolvendo silenciosamente. Era o tipo de situação que, se continuasse assim, poderia acabar com boa parte da produção em pouco tempo. Foi então que os primeiros sinais de mudança começaram a aparecer nas folhas mais altas dos pés de tomate. Pequenos movimentos começaram a surgir. Linhas vivas atravessando os galhos, explorando cada detalhe das plantas. Eram formigas chegando para investigar o território. E aqui acontece algo interessante que muitas pessoas não sabem. Quando vêm formigas caminhando nas plantas, muita gente acredita que elas também são uma praga, que estão ali para prejudicar a horta. Mas nem todas as formigas têm o mesmo papel no ecossistema. Algumas espécies realmente podem proteger pulgões, mas outras fazem exatamente o contrário. Elas se tornam defensoras naturais das plantas. É o caso das formigas tecelãs. Essas formigas são conhecidas por serem extremamente organizadas e agressivas contra insetos invasores. Em muitos ecossistemas tropicais e até em sistemas agrícolas tradicionais, elas desempenham um papel muito importante no controle natural de pragas. Em vez de atacar as plantas, elas patrulham as folhas e se alimentam justamente dos insetos que causam danos à horta. Para quem observa de perto, o comportamento dessas formigas parece quase militar. Elas não se movem de forma aleatória. Elas se comunicam o tempo todo através de sinais químicos invisíveis. Organizam rotas e criam verdadeiras patrulhas vivas nas plantas. E quando encontram um invasor, a reação é imediata. Uma pequena lagarta tenta avançar por uma folha recém-nascida, mas em poucos segundos o cenário muda completamente. As formigas cercam o corpo do invasor, prendem seus movimentos e iniciam um ataque coordenado. É uma batalha silenciosa, mas extremamente eficiente. E é exatamente por isso que, em muitos sistemas agrícolas naturais, a presença dessas formigas é considerada um sinal positivo. Elas ajudam a reduzir populações de lagartas, insetos e outras pragas que poderiam destruir a plantação. É como se a planta ganhasse um sistema de segurança vivo funcionando dia e noite. Enquanto isso, no chão da horta, outra força começa a trabalhar. Os patos entram caminhando lentamente entre os canteiros, observando o solo com atenção. O que parece apenas um passeio tranquilo, esconde uma habilidade impressionante.
O bico do pato é sensível o suficiente para detectar movimentos mínimos dentro da terra. Pequenas larvas, insetos escondidos e organismos que poderiam se transformar em pragas são encontrados rapidamente. Cada passo que eles dão reduz uma população invisível que normalmente passaria despercebida pelos olhos humanos. Aos poucos, o solo da horta começa a mudar de dinâmica. Menos insetos nocivos, menos ataques futuros às plantas. Mas a transformação ainda não está completa. Falta um elemento essencial para que a horta volte a ganhar força: a revitalização do solo. E é aí que entram as galinhas. Assim que começam a circular pelo quintal, elas iniciam um comportamento natural que parece simples, mas tem um impacto enorme no ambiente. Elas ciscam o chão sem parar, revolvem a terra com as patas e procuram pequenos insetos escondidos entre os torrões. Esse movimento faz algo fundamental para a saúde da plantação. Ele quebra a camada compactada do solo, permitindo que o ar volte a circular entre as partículas de terra. Quando isso acontece, as raízes conseguem crescer melhor, a água infiltra com mais facilidade e os nutrientes voltam a ficar disponíveis para as plantas. E junto com esse processo acontece algo ainda mais importante: a fertilização natural do solo. Com o passar dos dias, pequenas mudanças começam a se acumular. Na primeira semana, as plantas ainda carregam sinais do ataque anterior, mas já é possível notar uma diferença nas folhas novas. Elas começam a surgir mais verdes e com menos danos. As formigas tecelãs agora patrulham constantemente as áreas mais sensíveis das plantas, justamente onde as pragas costumam aparecer primeiro. Os patos continuam explorando o solo, reduzindo a presença de insetos que poderiam causar problemas nas próximas semanas. E as galinhas mantêm a terra em constante movimento, evitando que ela volte a endurecer. Na segunda semana, a transformação começa a ficar mais evidente. Os pés de tomate crescem com mais vigor. A couve produz folhas maiores e mais saudáveis. A cebolinha se espalha pelos canteiros com mais densidade. O que antes parecia uma horta enfraquecida começa a recuperar sua força. Observando de perto, é possível perceber que a vida no quintal aumentou. Mais movimento, mais interações, mais equilíbrio entre as espécies. É exatamente isso que os pesquisadores chamam de sistema ecológico funcional. Um ambiente onde cada organismo desempenha um papel importante para manter o equilíbrio geral. Na terceira semana, o quintal já funciona como um pequeno ecossistema completo. As formigas continuam patrulhando as plantas com uma eficiência impressionante, eliminando possíveis invasores antes mesmo que eles consigam se estabelecer. E agora fica claro algo que muita gente não imagina. Aquilo que parecia ser apenas mais um inseto andando na planta, na verdade é parte de um sistema de proteção natural funcionando em silêncio. Os patos mantêm o controle sobre insetos e larvas no solo, impedindo que novas pragas apareçam em grande número. E as galinhas seguem transformando a terra, mantendo o solo vivo e fértil. Em alguns momentos, é possível observar cenas surpreendentes acontecendo em escala minúscula. Insetos tentando ocupar uma folha jovem e sendo rapidamente removidos pelas formigas. Movimentos constantes no solo, enquanto os patos exploram cada canto da horta. Pequenos sinais de que algo mudou profundamente naquele ambiente. E então, chega a quarta semana. Um mês depois do início desse experimento, o resultado é visível até para quem olha de longe. Os pés de tomate estão mais altos e cheios de folhas saudáveis. A couve apresenta uma coloração verde intensa e folhas bem formadas. O solo parece mais vivo, mais solto e mais fértil. A horta que antes estava perdendo força agora mostra sinais claros de abundância. E talvez o mais impressionante de tudo seja perceber que esse resultado não veio de uma solução artificial ou de um método complicado. O que aconteceu aqui foi algo que a natureza faz há milhões de anos. Cooperação entre espécies diferentes. Pequenos insetos protegendo plantas, aves controlando populações de pragas, animais transformando o solo sem que ninguém perceba. Quando esse equilíbrio acontece, a produtividade da natureza aumenta de forma surpreendente, e esse pequeno quintal revela uma lição poderosa. Às vezes, as respostas mais eficientes já estão presentes ao nosso redor, funcionando silenciosamente todos os dias. Basta observar com atenção para perceber que, mesmo em um espaço simples, a natureza pode organizar um sistema complexo e eficiente. No final desse mês, o que vemos não é apenas uma horta recuperada.
É um exemplo claro de como a vida encontra maneiras de se equilibrar quando diferentes espécies passam a trabalhar juntas. Um exército invisível entrou em ação, e entre esses soldados da natureza estavam as formigas tecelãs, mostrando que nem todo inseto na planta é um inimigo. Alguns são exatamente o que a horta precisa para sobreviver e prosperar. E talvez essa seja a grande descoberta escondida nessa história. Quando o ecossistema funciona, a natureza não apenas sobrevive, ela prospera.